A Bíblia diz, em Isaías capítulo 55, versículo 8, que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus e o nosso caminho não é o caminho do Senhor. Isso nos leva a refletir o quanto é importante a gente estar na dispensação do Espírito Santo do Senhor. A gente faz planos, a gente traça metas, a gente planeja algo para a nossa vida, para o nosso futuro, mas a gente tem que entender que tudo é de acordo à vontade do nosso Deus. Porque como nós temos aprendido, a última palavra vem do Senhor. Mas como eu sempre costumo trazer em minhas pregações diárias, que a primeira palavra é de Deus. A palavra do meio permanece sendo de Deus. A última palavra é de Deus, porque ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Hebreus 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente tem que entender, meus amados irmãos, que tudo é de acordo com a vontade de Papai do céu. Você planeja de uma forma, você projeta de um jeito, mas você tem que entender que a última palavra, você tem que entender que a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Às vezes, a gente não quer aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes, a gente fica se questionando por causa dos que acontece dia após dia, meses após meses, anos após anos na nossa vida. É porque o Espírito Santo, ele ainda conduzirá a nossa vida. O Espírito Santo, ele ainda continua conduzindo a nossa vida. O Espírito Santo continua traçando os nossos caminhos. Ele ainda continua planejando os seus propósitos, os seus desígnios, os seus objetivos para nós. E o que cabe a gente não é questionar. O que cabe a gente não é murmurar. O que cabe a gente não é perguntar o porquê ou para quê, mas deixar ele conduzir a minha vida. Deixar ele conduzir a tua vida. Deixar ele nos mostrar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu nunca vi uma pessoa tomar decisão orientado por Deus para dar errado. Não dará jamais. Sabe por quê? Porque Deus confirmará os teus passos. Deus confirmará o teu ministério. Deus confirmará os teus planos que Ele tem traçado, planejado, arquitetado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quando a gente sai
da orientação. Quando a gente sai do conforto, quando a gente sai debaixo da potente mão de Deus, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a andar para trás. As coisas começam a ir de mal a pior. Porque não estamos querendo obedecer à voz do nosso Deus. Porque não estamos querendo obedecer à voz do Deus que a gente servimos. E saímos debaixo da potente mão do Senhor, saímos debaixo da proteção de Deus, do amparo de Deus, porque empinamos a nossa cara, empinamos o nosso nariz, olhamos com olhar atravessado, com olhar meio por fora, achando que a nossa vida pertence a nós, é nós que mandamos nela, a gente diz e pensa assim, mas não é, porque o fôlego de vida quem nos dá é Deus, a orientação quem nos dá é Deus, a condução quem nos dá é Deus, a estratégia que nos dá é Deus, a vontade que prevalece é a de Deus, o trabalhar é do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso pensamento não é o pensamento do Senhor. E a Bíblia diz que o nosso caminho, todo processo que a gente passa na vida, todo vendaval, toda prova, toda luta, tem um objetivo, tem um propósito, tem um porquê e um para quê de Deus nisso tudo. Você lembra da passagem de Jonas, capítulo 1? Deus fala com Jonas. Deus diz: Jonas, vai para a terra de Nínive e prega para aquele povo, porque eles vão se arrepender. Eu vejo Deus dando uma missão a Jonas. Eu vejo Deus dando um algo para Jonas fazer e realizar, uma obra para Jonas fazer e realizar. Quem disse que Jonas queria ir? Quem disse que Jonas, a princípio de conversa, foi? Quem disse que Jonas, a princípio de conversa, queria ir? Eu posso imaginar Jonas contestando. Eu posso imaginar Jonas colocando o pé na parede e dizendo: eu não vou, eu não quero, eu não irei, não tem que me faça ir. E ele tomou decisão por ele mesmo. Ele tomou por decisão por si próprio. Sinais de Deus: vermelho, amarelo e verde. É sinal do trânsito que nos dá alguns ensinos muito importantes. Mas eu quero trazer essa simbologia espiritualmente para você entender o que eu quero dizer para você na ministração dessa mensagem.
Sinal vermelho, Deus está dizendo para você, pare e não atravesse, para você não ser atropelado, para você não se decepcionar, para você não se frustrar, para você não quebrar a cara, para você não ser atropelado, para você não sofrer um acidente. O sinal vermelho está dizendo, o Senhor Espírito Santo te dizendo, não vá, não queira, não faça. Sinal amarelo. Deus está te dizendo, você quer ir, você quer fazer, você planejou, mas eu preciso que você ore mais um pouco. Eu preciso que você busque mais um pouco. Eu preciso que você jejue mais um pouco. Eu preciso que você desça às madrugadas mais um pouco. Eu preciso que você consagre a tua vida mais um pouco. Eu preciso que você tenha a mais confirmações da minha parte. E como é que Deus vai confirmar? Como é que Deus vai confirmar, meu irmão? Se você não está orando, guarde esta palavra. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazie de mim. Me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.